Sabe, construir uma comunidade unida, hoje em dia num mundo tão dividido, parece quase impossível, né? Mas e se a solução para isso não estivesse na tecnologia mais moderna, e sim numa estratégia de quase 2000 anos atrás? É exatamente isso que a gente vai explorar agora. Pensa só comigo. Vamos colocar lado a lado dois mundos. Primeiro, o nosso. Mensagem instantânea, chamada de vídeo, o mundo todo na palma da mão, certo? Agora, vamos viajar no tempo para o mundo do apóstolo Paulo. Imagina, sem internet, sem celular, sem rede social, nada. Um abismo, né? E é aí que entra a grande pergunta. Como é que ele fez? Sem nada disso que a gente considera essencial, como é que ele conseguiu unir gente de tudo que é canto, de culturas diferentes, e criar esse sentimento de família espiritual? Bom, é esse o mistério que a gente vai desvendar. Ok, então vamos lá. O segredo de Paulo não tinha nada a ver com tecnologia. Era tudo sobre relacionamento. Ele não estava criando uma rede Wi-Fi, sabe? Ele estava construindo o que a gente pode chamar de pontes espirituais, conectando pessoas de verdade através de um propósito em comum. E a chave para a gente entender como essas pontes funcionavam está lá em Colossenses capítulo 4. Se a gente bate o olho rápido, parece só uma lista de nomes, sabe? Um oi para um abraço para outro, mas se a gente olhar de perto, cada nome ali é como se fosse um pilar de uma dessas pontes, e cada um deles carrega uma lição poderosa sobre unidade. Olha só o caso de Marcos, por exemplo. Um tempo antes, ele tinha, digamos, deixado Paulo na mão no meio de uma viagem missionária. Deu um rolo danado. Mas e agora? O que a gente vê Paulo fazendo? Ele recomenda o Marcos com o maior carinho. Isso é uau! Mostra uma coisa incrível. A mensagem do evangelho restaura até os relacionamentos mais quebrados. Aí tem o Aristarco. Paulo chama ele de companheiro de prisão. Pensa nisso. Ele não era só um ajudante. Ele estava lá, sofrendo, junto. Eram dois soldados na mesma trincheira, sabe? E essa é uma lição e tanto. A unidade de verdade nasce quando a missão se torna muito, mas muito maior do que o nosso próprio conforto. E o mais impressionante, a diversidade dessa galera. Tinha o Justo, que era judeu, trabalhando lado a lado com Epáfras e Lucas, que eram gentios. Numa época em que essa divisão era um muro gigantesco, eles simplesmente derrubaram esse muro. Trabalhavam juntos, numa boa, em harmonia. Incrível. Então, para resumir, olha que legal. Cada pessoa ensina uma coisa. Marcos, perdão e restauração. Aristarco, companheirismo no meio da luta. Justo, colaboração fiel, estar junto até o fim. E Epáfras e Lucas, eles mostram na prática que dá para superar qualquer barreira cultural, quando a causa é maior. Mas Paulo também tinha os pés no chão, ele era realista. Ele até desabafa, diz que poucos dos judeus ficaram com ele, dá para sentir uma pontinha de tristeza. Só que, em vez de ficar remoendo quem saiu, ele vira o jogo. Ele celebra quem ficou, ele foca na solução, não no problema. E aqui está o pulo do gato, a ideia central de tudo isso. A unidade que Paulo estava construindo não era todo mundo pensando igual como um monte de robôs. Não era sobre concordar em cada vírgula. Era sobre caminhar na mesma direção. Mesmo com passos diferentes, todo mundo indo para o mesmo lugar com o mesmo propósito. Beleza, agora vamos puxar essa conversa de quase 2000 anos atrás direto para hoje. Porque, as ameaças à unidade não desapareceram. Elas só mudaram de roupa e aparecem de um jeito um pouco diferente nas nossas comunidades. E quais são essas barreiras hoje? Às vezes, são coisas que parecem pequenas, mas o estrago é gigante. Sabe aquela preferência pessoal que vira uma guerra? Aquele probleminha de relacionamento que nunca foi resolvido e fica ali atrapalhando tudo? O orgulho, aquela vontade de estar sempre certo. E, claro, a mania de criticar em vez de ajudar a construir. Isso tudo leva a gente para uma conclusão que, olha, é meio desconfortável, mas é a pura verdade. Muitas vezes, quando a gente procura o culpado pela falta de união, o melhor lugar para olhar é no espelho. Pois é, o problema muitas vezes começa na gente. Tá, e aí? O que a gente faz com isso? A lição de Paulo não é só uma história bonita do passado, é um chamado para a gente agir agora. A ideia é essa, a gente precisa ser construtor de pontes e não de muros. E não é nada de outro mundo, são coisas bem práticas. De repente, o primeiro passo é perdoar alguém, ou talvez só ouvir e valorizar uma opinião diferente, mesmo sem concordar 100%, apoiar quem está na liderança, engolir o orgulho, que às vezes é difícil, né? E o mais importante, escolher todo dia construir algo bom em vez de só apontar o dedo e criticar.
No final das contas, a lição de Paulo continua super atual. A conexão de verdade, aquela unidade forte que aguenta o tranco, ela não vem do Wi-Fi mais rápido ou do último aplicativo. Ela vem de corações. Corações conectados, batendo no mesmo ritmo por uma mesma missão. Tem até uma música sobre isso que diz uma coisa linda, que aquelas pessoas não eram só nomes numa lista, eram servos entregues escrevendo o próprio céu. Que imagem, hein? Mostra direitinho como cada um, com sua pequena parte, ajuda a construir algo gigantesco e eterno. É isso. Quando a missão vira prioridade, quando ela fica maior que o nosso ego, maior que as nossas manias, a gente percebe que faz parte de uma coisa imensa. A gente deixa de ser só um grupo local e se torna parte de um corpo, um organismo vivo, global, que pulsa junto. E para a gente fechar, fica essa reflexão. Olhando para as nossas atitudes, para o jeito que a gente fala, para o modo como a gente se relaciona no dia a dia, a pergunta final é essa: o que nós estamos construindo? Pontes que conectam e unem ou muros que isolam e separam?